Vim nesse vídeo falar do primeiro episódio da terceira e última temporada de The House. Tá chegando ao fim, minha gente. A terceira e última temporada de The House vai ter 3 episódios especiais com mais de 40 minutos cada um pra fechar essa história maravilhosa que começou lá em 2020. No momento que eu tô gravando o vídeo não tem data ainda pros 2 próximos episódios, mas ao que parece a gente vai ter que esperar ainda alguns meses pra eles chegarem. É bom que a gente ainda vai ter bastante tempo pra especular, pra teorizar, e ela não vai acabar logo de uma vez. E falando nisso, quem já é inscrito há mais tempo aqui no canal deve estar acostumado com meus vídeos de review de The House, que são bem detalhados, mas agora nesse primeiro episódio da terceira temporada eu vou fazer um pouquinho diferente. Como o episódio é bem grande, né, 45 minutos, e os últimos vídeos de review que eu tava fazendo já estavam ficando bem grandes, eu resolvi dividir essa review em mais de um vídeo pra não ficar aqui 1h30 falando tudo. Então esse primeiro vídeo vai ser um review geral do episódio, explicando a história de uma forma mais ampla, e depois vai ter um vídeo mais detalhado de cada uma das cenas, com easter eggs, com aquelas coisinhas escondidas que todo mundo gosta, que eu adoro também. E quem sabe depois sai algum vídeo aí de teoria, porque nesse episódio começaram a formigar algumas ideias aqui, mais um monte de coisa que tem um monte de gente falando, então coisa pra falar eu sei que tem. Dito isso, então, bora pro vídeo! E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIAP+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar um like pra ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. Lembrando também que eu tenho o Instagram, @canal_DarioPato, onde eu tô sempre colocando dicas de filmes, séries e animações, que nem sempre tem vídeo aqui pro canal. Então é quase um complemento do conteúdo que eu trago aqui no canal. O primeiro episódio especial da terceira temporada de The House chama Thanks to Them, que podemos traduzir como graças a eles. E é interessante que esse título vem como uma forma de agradecimento que serve tanto pra relação dos personagens, né, tudo que eles estão vivendo nesse episódio e como eles estão se apoiando depois de tudo que aconteceu, depois do final da segunda temporada, mas serve também como uma forma da Dana Terrace, criadora de The House, e toda a equipe envolvida na animação, agradecer a gente, agradecer aos fãs por todo o carinho, por todo esse tempo dedicado a ela. Muito do que os criadores conseguem, e a gente sabe que The House teve dificuldade em conseguir muitas coisas aí, é graças ao barulho que os fãs fazem nas redes sociais e mundo afora. Como eu já falei em alguns vídeos, e a Dana Terrace já expôs também, a ideia é que ela tivesse uma temporada completa, mas infelizmente ela só conseguiu 3 especiais pra fechar a história de The House. Então ela teve que condensar todo o fechamento da história de The House nesses 3 episódios. E assistindo esse primeiro episódio especial, eu acho que foi feito um ótimo trabalho nesse início de ciclo final de The House, e a gente sente que esse episódio funcionaria como um arco completo de uma temporada se tivesse tempo pra isso. Imagina uma temporada completa com todos esses personagens no mundo humano, que legal que seria. Daria pra ter um episódio inteiro só focado no Gus explorando o mundo humano e descobrindo várias coisas aqui. Fora todo o mistério, toda a investigação que eles vão fazendo, com certeza daria pra distribuir isso por vários episódios. Seria quase como a terceira temporada de Amphibia, que passou boa parte do tempo sendo explorada no mundo humano. Mas The House soube aproveitar muito bem esses 40 e poucos minutos no mundo humano, e eu acho que explorou muito bem, principalmente a Camila, a Luz e o Hunter. Os 3 tiveram arcos muito bem definidos e conseguiu ser bem explorado durante esse tempo. E talvez a mais interessante tenha sido a Camila, por a gente não conhecer a personagem do jeito que a gente conheceu agora, e entender várias complexidades da personagem, se aprofundar nela e saber exatamente o que se passa na cabeça dela. E o episódio começa exatamente onde a segunda temporada terminou, com a Luz vindo parar no mundo humano através do portal, junto com a Emmett, o Gus, a Willow e o Hunter. Baseado em todo o caos que o colecionador estava causando no mundo dos demônios, muito provavelmente o portal se destruiu. Então, com eles presos no mundo humano, a Luz acaba levando todos até a sua casa, onde depois de muito tempo, finalmente ela se reencontra com a sua mãe, com a Camila. Ai, gente, que fofo, que lindo. Imagina o tempo que a Camila estava esperando para dar esse abraço na Luz, e a Luz também querendo dar esse abraço na mãe dela. Apesar de toda a conexão da Luz com o mundo dos demônios, a gente viu na segunda temporada o quanto ela estava sentindo saudade da mãe dela. Então, enquanto o Gus, a Emmett e a Willow estão ajudando a Camila a arrumar as coisas depois de provavelmente eles terem comido, a Luz e o Hunter estão conversando em particular sobre os segredos que eles têm, que ainda não revelaram para os outros. O Hunter ainda não contou para ninguém que ele era um Green Walker, um clone criado pelo Belus, e que tanto o Belus quanto a versão original dele eram caçadores de bruxas, e a Luz ainda se sente mal por, mesmo sem ela saber, ter ajudado o Belus com esse plano do Dia da União. Afinal de contas, isso só aconteceu porque a Luz voltou no tempo e conversou com Philip Richbane antes dele se tornar o Belus,
Belos e o ajudou a encontrar o colecionador que era essencial pro Belos fazer esse plano do Dia da União, que na verdade era esse feitiço de drenagem para acabar com todas as bruxas e demônios de Boiling Isles. E tanto a Luz quanto o Hunter têm medo da rejeição caso eles revelem o segredo pros outros, e por isso eles resolvem segurar mais um tempinho e esperar eles se sentirem bem, se sentirem à vontade para contar. Então eles explicam pra Vi e pra Camila tudo o que aconteceu no mundo dos demônios e o que levou eles a chegarem até esse ponto. É muito engraçado a Camila tentando absorver todas essas informações em uma noite, né? Afinal de contas, eles acabaram de chegar e imagina o tanto de história, o tanto de coisas mirabolantes que eles precisam explicar. E claro, eles querem encontrar uma forma de voltar logo pro mundo dos demônios, mas a Camila tranquiliza eles e fala, gente, vamos descansar primeiro, né? Vocês têm que relaxar, amanhã a gente pensa nisso. Então a Camila acomoda o Gus e o Hunter no porão e é muito engraçado ver o Gus interagindo com todos os objetos humanos que tem ao redor. Ele todo viciado em plástico bolha e o Hunter mantendo uma formalidade com a Camila e a Camila tentando deixar ele mais em casa. Já a Emmett e a Willow se acomodam no quarto de cima, onde tem a Beliche, junto com a Luz e a Vi. E é engraçado elas nesse primeiro contato também com o mundo humano, surtando e achando que o despertador é um inimigo. E finalmente a Camila e a Luz têm um momento das duas, onde a Luz pede desculpa pra Camila por não ter voltado antes, por ter mentido pra ela. E a Camila fala, calma, a gente ainda vai ter muito tempo pra falar sobre isso. Por enquanto eu só tô muito feliz de ter você de volta em casa. Mas o estar em casa pra Luz é um pouco complicado porque talvez a casa dela não seja mais o mundo humano. Lá em Boiling Isles, lá na casa da coruja, ela já sentia como se fosse o lar dela. Ao mesmo tempo, ela está em casa, mas todos os amigos dela não. E é interessante que nos vários quadros que tem na parede, com fotos da Luz e da Camila, a gente consegue ver um quadro onde tem a Camila, a Luz e o pai da Luz. É a primeira vez que a gente vê de fato o rosto do pai da Luz, que até então tinha aparecido cortado ou pela metade. Inclusive descobrimos também o nome do pai da Luz, que é Manny, e é citado várias vezes durante o episódio. E do lado de fora da casa a gente vê uma lama saltando, que se trata de um pouco dos fragmentos do Belos que sobrou depois dele ter sido destruído pelo colecionador, que conseguiu atravessar o portal e vir também para o mundo humano. Então a gente tem uma passagem de tempo maravilhosa que vai mostrando no decorrer das semanas como eles vão se adaptando ao mundo humano enquanto tentam de alguma forma construir um portal para voltar para o mundo dos demônios. Eles transformam aquela casa abandonada por onde eles vieram numa espécie de QG onde eles começam a planejar e tentar construir o portal. No entanto, eles ainda não tiveram sucesso, o que deixa todos e principalmente a Luz extremamente triste. E nessa passagem de tempo, com certeza o que fez todo mundo surtar, pular e comemorar de alegria foi a Lucy assumindo bissexual pra mãe dela através de um vídeo que ela fez, que começa com o Studios Lume te apresenta e mostra várias fotos da Luz e da Emmett, pra no final ter um desenho dela e a Emmett de mãos dadas, a Luz segurando a bandeira bissexual e escrito Oi, eu sou bi. E a Luz apresenta a Emmett como sua namorada pra Camila, que aceita imediatamente com muita felicidade. É muito fofinho esse momento delas e ainda o Gus aparecendo e fazendo uma ilusão com arco-íris e várias bandeirinhas do orgulho bissexual. Então a gente vê todos eles indo experimentar roupas novas, né? Afinal de contas, agora eles vão passar um tempo no mundo humano, né? Precisam se vestir. E a Vi, que até então a gente só via em forma de basilisco, ou então se passando pela Luz, né? Como uma sósia da Luz. Agora a gente vê finalmente ela assumindo a sua própria forma humana. E é uma forma muito gracinha, onde a Vi conseguiu realmente personificar toda a fofura que ela tem. A gente vê o Gus, a Willow, a Emmett e o Hunter oferecendo uma gororoba, né? Uma comida em forma de monstro pra Luz e pra Camila, talvez como uma forma de agradecer pela hospedagem, pelo tempo que eles estão passando lá. Então a gente vê o cabelo de todos começando a aparecer cada vez maior, mostrando realmente que as semanas estão passando, e o Hunter se olhando no espelho, começando a enxergar o Belos nele. É quase um prenúncio do que tá por vir no episódio, mas também mostrando que essa semelhança tem a ver com um parentesco entre eles que a gente vai descobrir também. Inclusive a gente vê que o Hunter tem estudado sobre caçadores de bruxas em Gravesfield, apesar de ainda não revelar pra ninguém. E é muito fofinho ver a Willow ir aparar o cabelo do Hunter, cortando ele todo envergonhadinho, todo encabulado e, né, escondendo o livro lá de Caçadores de Bruxas. Então a gente tem uma das cenas mais bonitas do episódio, que são eles indo tomar chuva
eles ainda um pouco receosos por conta da chuva. Afinal de contas, lá em Boiling Isles a chuva é ácida, né? Eles não podem tomar chuva. Mas no mundo humano a chuva é inofensiva, então a Luz consegue levar a Emmett pra chuva. Depois o Gus, o Hunter, a Vi pulam na chuva também. E essa cena, apesar de linda, foi um pouco polêmica também. Afinal de contas, a hora que eles chegaram no mundo humano, estava chovendo. Eles tomaram chuva até chegar na casa da Camila. Então, teoricamente, eles já sabiam que a chuva no mundo humano é inofensiva. No entanto, essa cena é quase como se fosse uma liberdade poética, para mostrar eles de fato aproveitando a chuva e vendo que não tem perigo algum. Talvez a primeira vez que eles tenham tomado chuva, quando chegaram no mundo humano, ainda estavam tão traumatizados por tudo que tinha acontecido que eles nem se deram conta. E agora, nesse momento, eles de fato estão aproveitando a chuva, eles estão sentindo a chuva. A primeira chuva que eles tomaram foi no momento de tristeza, no momento de pesar. E agora é uma chuva de alegria, uma chuva de esperança. E a gente vê a Emmett fazendo uma magia de luz, com a luz do lado, um pouquinho triste. E a Luz depois fazendo, né, tentando fazer o glifo da luz e não dando certo, afinal de contas no mundo humano os glifos não funcionam. E dá pra sentir a frustração da Luz, tanto pelo fato dela não conseguir mais fazer magia, quanto pelo fato do talismã dela continuar em forma de ovo, não ter chocado e não ter virado nada. E finalmente essa passagem de tempo termina quando chega o final de outubro, chega a época do Halloween em Gravesfield. E justamente por ser um episódio especial, ele não tem a abertura que os outros episódios tinham, né? É quase como se essa passagem de tempo, que tava com a música tema de Dell House tocando, mas num instrumental um pouco diferente, funcionou como abertura do episódio. A Camila, que até então era mãe apenas de uma garota, no caso a Luz, e depois quando a Luz não estava mais lá, continua sendo mãe apenas de uma, quando a Vi estava no lugar da Luz, de repente se viu como mãe de 6. E claro que foi meio repentino, meio inesperado, a Camila ficou em choque quando teve que acolher todos eles, mas a gente vê um esforço dela, uma tentativa dela ser uma boa mãe pra todos os 6. A gente vê a Camila preocupada com o que ela vai fazer de comida pra eles, porque ela não aprendeu a fazer comida demoníaca, e ela até se pergunta se ela deveria servir sangue pra eles. Ao mesmo tempo, a gente vê também ela no quarto preocupada com a situação, cheia de cupons de desconto, né, porque ela tá sustentando 6 adolescentes agora, mas ao mesmo tempo a gente vê que eles estão tentando retribuir de alguma forma, seja por aquela gororoba que eles fizeram, ou mesmo aprendendo espanhol. A gente vê que tem uma cena muito bonitinha de todos lá na casa abandonada tentando falar espanhol, tentando aprender por um aplicativo que é uma espécie de Duolingo. Mas o mais especial da Camila nesse episódio, a gente vê a relação que ela tem com a Luz e algumas camadas que a gente não conhecia. Primeiro e mais claro, né, a forma como ela aceitou a sexualidade da Luz, e não só isso, né, como ela também foi estudar e se aprofundar sobre o tema. A gente vê que depois que a Luz assumiu, a Camila aparece em todas as cenas usando um broche de coração de arco-íris, e no quarto dela a gente vê alguns livros sobre LGBTQ+, sobre ser pais de LGBTQ+, além de uma pulseirinha na mesinha de cabeceira da Camila, escrito Love e com as cores da bandeira bissexual. O interessante é que no primeiro momento dá a impressão que a Camila só tá se esforçando pra ser legal com a Luz, por ela ter perdido a Luz por um tempo e agora a Luz ter voltado pra casa. Mas a gente entende no episódio que o apoio que ela dá à Luz vem de muito tempo antes. Durante uns sonhos da Camila, a gente vê que quando a Luz era pequena, teve um momento que ela tava brincando num parquinho, encontrou a pele de uma cobra e a Camila se divertiu com aquilo, apesar de todas as crianças e os pais das crianças acharem aquilo meio absurdo. Inclusive a Camila pegou aquela pele de cobra que a Luz achou e fez um quadrinho, um porta-retrato que ela deixa na mesinha de cabeceira. Ao mesmo tempo, a gente vê que aquela apresentação de Romeu e Julieta, que apareceu no primeiro episódio de Dell House e que pra gente tinha parecido que a Luz era meio fora da casinha, que ninguém tinha achado legal ela ter feito aquelas tripas saírem do corpo, a Camila tava na plateia se divertindo com aquilo, rindo da situação e falando até que o pai da Luz que tinha ensinado aquele truque pra ela. E mais uma vez ela ouve as pessoas falando mal da Luz por conta disso. Então é mostrado também aquela cena da diretoria do primeiro episódio de Dell House também, quando a mãe da Luz, a Camila, tá conversando com o diretor. E é o momento antes da Luz entrar na sala, onde ele tá culpando toda a forma como a Luz age no luto que ela sente pelo pai. Ele fala sobre o fato da Luz não ter nenhum amigo, sobre as notas inconsistentes dela e o fato dela sempre sofrer bullying. E é quando ele sugere aquele acampamento de verão que tornaria a Luz teoricamente mais normal. E pra convencer a Camila, ele faz ela lembrar do bullying que ela sofreu quando era jovem. A Camila provavelmente passou por uma infância e adolescência muito parecida com a da Luz.
Então, ela mandar a Luz para esse acampamento de verão é como se ela fizesse isso para a Luz não sofrer tudo que ela sofreu. E a gente descobre que a Camila, quando era jovem, era muito fã de ficção científica, mais especificamente de uma saga chamada Fronteira Cósmica, algo que ela e o Manny muito provavelmente compartilhavam e que possivelmente foi o que trouxe a conexão que fez com que eles ficassem juntos. E quando o Hunter, o Gus e os outros descobrem essa saga de ficção científica, a Camila fica meio envergonhada. É como se fosse parte desse passado que ela quer esconder, desse passado que fez ela sofrer muito bullying. E da mesma forma que ela era fã de ficção científica, a Luz agora é fã de fantasia. Então a Camila consegue tanto saber como a Luz está se sentindo, como também acolher ela. Ao mesmo tempo, a Luz passou por esse processo de ser rejeitada no mundo humano, mas de ter descoberto um lugar onde acolheu ela no mundo dos demônios. Ela não era mais vista como esquisita, como estranha, ela conseguiu fazer amigos e ela se saiu bem em várias coisas. No entanto, agora ela carrega essa culpa de ter ajudado nesse plano, mesmo que ela não soubesse na época, de acabar com o mundo dos demônios. E de volta ao mundo humano, ela reflete sobre isso tanto nas aulas que ela volta a frequentar no colégio e vendo também um cartaz de proibição de várias das coisas que ela já fez em algum momento lá. A culpa da Luz chega a um ponto tal que quando todos eles estão assistindo a um filme da Azura, o segundo filme da Azura, a Emmett sugere que elas vão pro Halloween vestidas como Azura e Hecate, mas a Luz acaba se identificando com a vilã do filme, que é uma amiga que traiu as outras. E é engraçado que a vilã é até parecida com a Luz, né? Até a cicatriz na sobrancelha tá igual da Luz, o cabelo mais curtinho e até o nome, Villain's Lucy, é parecido com o nome da Luz. Ai, gente, tadinha da Luz. Então a Luz voltou pra um lugar onde ela sente que não se encaixa, ao mesmo tempo que ela não se sente digna de voltar para um lugar onde ela se sente bem. Mas é interessante que a Luz, mesmo estando num lugar onde teoricamente ela sente que não se encaixa, tem algumas pessoas que talvez possam fazer parte de um grupo de amigos dela. Tem os 2 alunos novos que aparecem no colégio e são meio que fãs de todos os atos que a Luz fez no colégio no passado. Tem também Masha, que trabalha no museu de Gravesfield e aparentemente gosta de algumas coisas que podem interessar a Luz também. De todo modo, a Luz acaba conversando com a Camila e a Camila fala que às vezes é importante a gente aprender com os nossos erros. E a Luz entende esse aprender com os próprios erros, que quando ela tiver a oportunidade de voltar para o mundo dos demônios, ela não vai voltar. E quando a Camila encontra meio que sem querer os vídeos que a Luz fez durante a vida como forma de diário, a gente entende a trajetória da Luz até aqui. Primeiro tem um vídeo da Luz bem novinha, com umas caixas de mudança no fundo, e a Luz falando que eles mudaram para Gravesfield e foram para aquela cidade porque tem um hospital próximo que vai ser útil pro pai dela. Não é falado exatamente qual é o problema do Manny, mas a gente entende que ele pode ter alguma doença e que faria um tratamento num hospital lá perto. Mas no vídeo seguinte a gente vê que mesmo com o tratamento o pai da Luz acabou morrendo e ele deixou com ela de presente o livro da Azura. O primeiro livro da Azura que a Luz teve foi um presente do pai dela. Então esse livro de fantasia da Azura também é uma forma de conexão da Luz com o pai dela que morreu. E no próximo vídeo que a Luz fez, a gente vê que ela se apaixonou pelo livro e de certa forma acabou sendo também uma forma dela superar o luto. Então depois da gente ver a Luz se divertindo com esse livro e com esse universo de magia, é quando começa a vir também os problemas dela com relação ao boletim e ela não se encaixar com as outras crianças. Ela tem várias habilidades, várias coisas que ela gosta, mas nenhuma delas parece se encaixar com essa realidade que ela vive. E finalmente a Camila vê o vídeo mais recente que a Luz fez, falando que ela não pretende mais voltar para o mundo dos demônios. A chavinha da Camila vira com relação ao que ela pretende fazer com a Luz. E isso entra em conflito também com os momentos que o Hunter tá vivendo. O Hunter também tá fora da sua realidade, mas diferente dos outros, ele mal sabe qual é a própria realidade dele. Desde que o Hunter descobriu qual é a origem dele, que ele foi criado pelo Belos, que ele é um clone de uma outra pessoa, o Hunter ficou sem chão com relação ao objetivo de vida dele. Quando ele tá desabafando com o Gus, mesmo que ele ainda não fale pro Gus sobre ele ser um Green Walker, ele fala que quando fazia parte do Coven do Imperador, ele era o guarda dourado, ele tinha aquele objetivo de crescer dentro do Coven, mas agora ele não tem mais isso, né? E pra piorar, ele não se sente nem parte do mundo dos demônios e nem parte do mundo humano. Afinal, ele foi criado como clone de um humano, mas pra viver em Boiling Isles como um bruxo. Porém, ele é um clone de um caçador de bruxas, né? Ou seja, ele tá
perdido. Mas é interessante como esse tempo que o Hunter viveu no mundo humano acabou de certa forma mudando ele. No final da segunda temporada ele já vinha numa transformação de entendendo o que realmente fazia bem pra ele. Afinal de contas ele era maltratado no Coven do Imperador, mas começou a fazer amigos, né? Ele conheceu a Willow, conheceu o Gus e a Luz e a Emmett, né? Mesmo que no começo não tenha sido amigo delas, mas agora ele é amigo de todos. E no mundo humano ele acabou encontrando algo também que fez ele se sentir pertencente, que fez ele entender um pouco dele próprio através da ficção científica. Ele se conectou com essa saga que a Camila amava e de certa forma começou a se entender um pouco também. É muito interessante essa relação que Doll House faz, a gente ter alguma ficção pra se espelhar, pra se entender. Porque da mesma forma que a gente aqui, muitas pessoas se entendem em Doll House, se veem em alguns personagens, em algumas tramas, lá em Doll House também eles têm algumas tramas, algumas ficções que eles se identificam. Seja a Luz e a Emmett com a Azura, com esse universo de fantasia, ou seja a Camila e o Hunter com a ficção científica. Mas o legal do Hunter é que não foi só na ficção científica que ele começou a se encontrar, ele começou também a se conectar com as pessoas. O próprio Gus percebe que o Hunter tá um pouquinho mais empolgado, tá um pouquinho mais feliz desde que eles chegaram no mundo humano. E tem uma cena muito linda, muito tocante entre a Luz e o Hunter, quando a Luz fala pro Hunter que ele faz parte da família. No painel de Doll House, na Comic Con de Nova York, a Dana Terrace fala sobre como Doll House tem esse tema da família escolhida. E nesse episódio a gente vê muito isso em vários momentos, né? Tanto todos os jovens sendo acolhidos pela Camila, né? Tendo essa nova família, como o Hunter também, né? Principalmente o Hunter. Todos os outros, de certa forma, têm a sua família que ficou lá em Boiling Isles, eles querem voltar pra lá, mas o Hunter não tem nenhuma família, essa família ele tá criando agora. Claro que tem a Vi também, mas ela acabou ficando um pouquinho mais coadjuvante nesse episódio, mas com o Hunter a gente vê que isso foi realmente trabalhado e aprofundado. E bom, enquanto tudo isso tá acontecendo, eles estão buscando também o caminho de volta pra Boiling Isles. A Emmett, o Gus, a Willow e a Vi, apesar de não terem uma história pra cada um deles, tem uma história em grupo sobre essa tentativa deles de tentar encontrar uma forma de voltar pro mundo dos demônios. O Flapjack, a todo momento no episódio, tenta ajudar eles de alguma forma, e no momento específico ele tá tentando cavucar o assoalho da casa abandonada, e a Emmett acaba tropeçando nesse buraco que se forma no chão e encontra um pergaminho que pode ser uma pista pro caminho de volta pra Boiling Isles. Então, enquanto a Luz tá com a mãe dela no veterinário, né, lá no trabalho da Camila, a Emmett, a Willow, o Gus e a Vi saem por Gravesfield em busca de pistas que eles podem encontrar no pergaminho, isso na ausência do Hunter. E nessa busca eles acabam passando por uma loja chamada The Magic Circle, que não é exatamente uma loja de magia. Pode até ser que tenha algum objeto, algum artefato mágico lá que a gente não saiba, mas basicamente é quase como se fosse uma loja de artigos de decoração e fantasia. Eles passam também por aquelas duas estátuas no centro da cidade que a gente já especulou bastante se tratar do Philip e do suposto irmão dele do passado. Eles passam também pela biblioteca de Gravesfield e não encontram lá nada especial, nada mágico. É muito engraçado até ver a Emmett tentando interagir com a biblioteca como se fosse a biblioteca de Bonnisborough lá em Boiling Isles. E, gente, eles vão até o zoológico e encontram girafas. Como foi maravilhoso ver essa cena de todos eles encontrando girafas. As girafas são uma piada recorrente em Doll House porque é dito desde o início da primeira temporada que elas são demônios que foram banidos do mundo dos demônios. E eles não conseguem nenhuma informação com a girafa, mas é muito engraçado a hora que a Willow tira uma fotografia da girafa pra registrar e a girafa se mostra realmente um demônio e apavora eles. Gente, que maravilhoso, que maravilhoso. E quando eles estão desapontados por não terem encontrado nenhuma pista relacionada ao pergaminho, a Vi resolve levar eles num lugar onde ela não queria ir de jeito nenhum, mas é a única solução. O local onde a Vi quer levar todos eles é a Sociedade Histórica de Gravesfield, que é aquela espécie de museu onde ela foi aprisionada pelo Jacob tempos atrás. A Vi ainda tá traumatizada pela experiência que ela teve lá, mas pra sua surpresa, o local tá com uma nova administração. O Jacob começou a fazer alterações nas exibições, querendo tornar as histórias que ele contava reais e fazer dele um herói da cidade. Pra quem não lembra, ele contava as histórias das bruxas que vinham pra Gravesfield, mas ele ia pra um lugar na história um pouco absurdo demais. Então o Jacob foi demitido do cargo e agora quem tá substituindo ele é Masha, que a gente vê numa plaquinha em cima da mesa escritos pronomes they, them.
Ou seja, a Masha é mais uma personagem não binária de The Owl House. The Owl House continua trazendo a representatividade LGBTQIAP+. E não só a plaquinha tá com os pronomes they, them, né, ele, delo, como também as unhas de Masha tão pintadas com as cores da bandeira não binária. E só pra refrescar a memória, a Masha já tinha aparecido no episódio 10 da segunda temporada, enquanto a Vi tava explorando a cidade e a Luz tava naquele lugar entre mundos do portal. A Vi aparentemente tinha se tornado amiga de Masha quando ela tava usando a aparência da Luz. Mas agora que a Vi tá usando uma aparência própria, ela teve que se apresentar novamente pra Masha. E é muito fofo ver Masha interagindo com Vi, porque a gente vê que tem uma conexão, tem uma sintonia ali. E Masha sugere apresentar a cidade pra Vi como guia de turismo, e a Vi fica toda coradinha, toda vermelha, toda envergonhada com isso, mostrando o interesse da Vi por Masha. E só já dando um spoiler do futuro, lá nos créditos finais tem uma imagem onde Masha tá apresentando a cidade pra Vi. Ou seja, é muito provável que role talvez um romancezinho aí. Então Masha é a primeira pessoa que consegue começar a decifrar o enigma do pergaminho. Masha entende aquele pergaminho como um rebus, e Elo diz que foram encontrados vários deles na antiga Gravesfield. Esses rebus são códigos onde imagens e símbolos acabam formando palavras. Na parte de cima do pergaminho tem uma orelha, que em inglês é ear, mas do lado tem um H, então fica hear, que a gente traduz como escutar. Só que em inglês, a palavra hear, de escutar, tem o mesmo som de hear que a gente traduz como aqui. E a gente vê a imagem de uma porta, a gente vê um olho, a gente sabe que aquilo é o portal, e tem a palavra here, que é aqui, né? Então o portal pode ser encontrado aqui. É um mapa do local onde pode ser encontrado um portal. Então na parte de baixo a gente tem um laço que foi atado, que em inglês a gente chama de tie. Do lado a gente tem um processo de transformar a pele do animal em couro, que a gente pode chamar de tan. Embaixo uma mão cortada saindo sangue, blood. Então juntando tudo é Titan's Blood, sangue de titã. Então esse é um mapa que leva até um local de um portal onde eles vão encontrar sangue de titã em Gravesfield. E a forma como eles descobrem isso juntos faz a Vi achar bonitinho a amizade que eles têm. E eles falam pra Vi que nem sempre era assim. Como a gente sabe, foi um processo até que a amizade deles se tornassem o que é hoje. E foi muito fofo a Willow mostrar aquele álbum das memórias que eles têm no mundo humano, pra gente ver que apesar de todo esse tempo que eles passaram tentando encontrar o caminho de volta pra Boiling Isles, eles também passaram vários momentos felizes juntos, aproveitando essa amizade. E quando eles tiram uma foto pra ter mais uma lembrança de um momento juntos, eles se deparam com um quadro lá no museu com a antiga Gravesfield, que se assemelha muito ao mapa que eles têm ali no pergaminho. Então nesse ponto eles já sabem onde encontrar o sangue do Titã para criar o portal de volta para Boiling Isles. E ao invés de resolver isso logo de uma vez, a Emmett prefere esperar e fazer uma surpresa para Luz, e só contar no Halloween, quando eles vão fazer um passeio na carroça assombrada. E eles ficarem guardando segredos um dos outros me dá uma agonia, gente. Porque se eles falassem logo na hora que eles descobrem as coisas, ia evitar tanto problema, não é mesmo? Mas enfim, finalmente chega o Halloween, momento tão aguardado por todos. E é muito fofo ver todos eles fantasiados pro Halloween. A Luz vestida de Azura e a Emmett vestida de Hecate. Durante o Halloween a gente vê uma encenação de um julgamento de bruxas e o Gus aparece lá defendendo o acusado. O Gus usa a mágica de verdade nesse momento, mas as pessoas que estão assistindo não se dão conta e só aplaudem. E quem aparece nesse momento é o Jacob, com todas as teorias malucas dele, acusando o Gus de ser um demônio, de ser uma bruxa de verdade. Mas claro que por ser Halloween, por ser Dia das Bruxas, ninguém vai acreditar no Jacob. Então finalmente eles vão pro passeio da carroça assombrada, que quem tá fazendo a apresentação é Masha. E durante o passeio, Masha conta pra eles o conto dos irmãos Witchbane. Que loucura! Que loucura a hora que essa história começou a ser contada. Até então a gente conhecia essas histórias apenas pelas imagens de fundo dentro da memória do Belos. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu explico quadro por quadro nessas memórias do Belos que contam um pouco dessa história. Mas agora a gente vê de fato essa história sendo verbalizada por alguém. Em 1613, dois irmãos órfãos chegaram a Gravesfield. O Philip Witchbane e seu irmão mais velho, Caleb Witchbane. Que agora a gente entende o Philip como sendo o Belos e o Caleb como sendo a versão original do Hunter. Os dois irmãos tentaram se encaixar dentro das práticas da cidade e ambos acabaram se tornando
tornando caçadores de bruxas. E os dois irmãos acabaram conhecendo uma bruxa de verdade vinda de um outro mundo. Uma bruxa chamada Evelyn. E o irmão mais velho, Caleb, foi levado por essa bruxa, pela Evelyn, para um outro mundo, onde ele ficou deslumbrado com a magia e com as possibilidades daquele lindo lugar. E reparem que nessa ilustração a gente vê a imagem de um passarinho rodeado de fogo, que é muito parecido com o Flapjack, né? O palismã do Hunter. E a gente entende que se trata realmente do Flapjack, que foi o palismã do Caleb, né? Lá há muito tempo atrás. E por isso esse apego do Flapjack com o Hunter agora. E é dito que a Evelyn e o Caleb usavam um código secreto para viajar entre os mundos, que muito provavelmente é esse pergaminho. E isso é reforçado pelo momento que o Flapjack tá cavucando ali a casa abandonada e mostra o pergaminho para todos eles. Então o Philip partiu atrás de seu irmão para tentar encontrar essa bruxa e levar ela à justiça, afinal de contas ele não sabia exatamente o que estava acontecendo entre os dois, e nenhum dos dois irmãos foi visto novamente. E pela teoria de Masha, que a gente imagina que foi exatamente o que aconteceu, o Caleb se apaixonou por essa bruxa e o irmão dele, o Philip, ficou muito bravo com a situação e acabou matando o irmão e querendo se vingar de todas as bruxas e demônios de Boiling Isles. Eu explico isso direitinho lá no vídeo sobre os quadros de memórias do Belos. Um ponto interessante aqui pra gente prestar atenção é o nome dessa bruxa, que agora a gente sabe ser Evelyn, e é muito parecido com Gwendolyn e Idalin, né, que é a Ida. Então mais uma pista de que essa bruxa pode fazer parte da família da Ida e que o Caleb junto com a Evelyn podem ser antepassados da Ida. E por falar em Belos, a gente acompanhou nesse episódio aos poucos ele se regenerando. Ao longo desses meses no mundo humano, os restos do Belos que sobreviveram ao ataque do colecionador começaram a se alimentar e possuir alguns animais. Isso foi fazendo o Belos ficar cada vez mais forte, mas ainda não era suficiente. Quando o Hunter tá costurando uma estampa de lobo numa camiseta, ele faz um pequeno corte no dedo. E no momento que o Hunter tá sozinho na casa abandonada, ele encontra um pouco de gosma dos restos mortais do Belos e acaba entrando em contato com esse ferimento que ele tem no dedo. O fato do Hunter ter encontrado essa gosma faz ele perceber que o Belos tá entre eles. Ele só não percebeu que o contato que ele teve com a gosma também foi suficiente pro Belos começar a possuir ele. O Hunter fica aflito com a possibilidade do Belos estar entre eles e fica preocupado com a segurança do Flapjack. Então ele compartilha isso com a Luz e os dois vão até a casa abandonada ver se encontram algum vestígio do Belos, mas só encontram um gambá horroroso por lá. No entanto, a gente vê pela sombra do Hunter que o Belos já tá começando a tomar conta do corpo dele. Então durante o Halloween, aquela marca verde que o Belos tinha começa a tomar conta do corpo do Hunter também. E depois do passeio de carroça, o Hunter tem uma visão daquela criatura em que o Belos se transforma, mas provavelmente pode ser que nesse momento seja algo da cabeça dele já. Afinal de contas, já é o Belos tomando conta da mente do Hunter. Então o Hunter compartilha que ele viu o Belos apenas com a Luz. De novo, eles não compartilhando com todo mundo. Qual a dificuldade, gente, de falar pra todo mundo o que tá acontecendo? Seria tudo tão mais fácil. Mas enfim, a Luz e o Hunter vão então atrás desse suposto Belos que o Hunter viu, que o Hunter imagina estar atrás do sangue do Titã, e ele compartilha com a Luz a surpresa que a Emmett ia fazer sobre o pergaminho. Então o Hunter pede que o Flapjack roube o pergaminho pra eles. Só que nesse momento já não é mais exatamente o Hunter, é o Belos pedindo. Tem momentos que é o Hunter agindo e tem momentos que é o Belos agindo. O Belos precisa desse mapa para encontrar o sangue do Titã antes dos outros. E quando a Luz e o Hunter estão seguindo esse mapa atrás do sangue do Titã, o Hunter vê no machucado dele que o Belos já tá assumindo o corpo dele. Então o Belos no corpo do Hunter acaba tomando a dianteira com o pergaminho e indo atrás do sangue do Titã, deixando a Luz para trás. Então perdida, a Luz entende como ela pode encontrar o sangue do Titã sem precisar do mapa. No mundo humano, os glifos não funcionam porque eles precisam do sangue do Titã para funcionar. No entanto, existe uma grande diferença entre não funcionar ou funcionar só um pouquinho. A gente vê que a Luz, num determinado ponto do episódio, tentou usar o glifo, tocou nele e nada aconteceu. Mas quando ela atravessou o portal para o mundo humano lá no final da primeira temporada, junto com a Lilith e o King, o glifo pode não ter funcionado, mas ele transformou o papel em cinzas. Assim como a Luz, no momento que estava na clínica veterinária onde a Camila trabalha, conseguiu tirar um pouco de faísca do glifo. E naquele ponto que o glifo não funcionou, mas ela conseguiu transformar ele em cinzas, ela estava perto do sangue do Titã. Ela estava perto do King, que é um Titã. Talvez o glifo não tenha funcionado ainda porque o King ainda era muito novo, né? Digamos que ele não tenha passado pela puberdade e os poderes de Titã dele ainda não estavam em seu auge. E bom, como o King não está agora no mundo humano, mas a Luz conseguiu tirar um pouco de faísca de um dos glifos que ela fez,
existe algum lugar lá em Gravesfield onde tem sangue de titã. Então a Luz consegue fazer glifos agora no mundo humano porque ela está próxima de sangue de titã. Ela começa a fazer glifos de luz que ainda estão meio fracos, mas ela percebe que quanto mais próxima ela se aproxima de um sangue de titã, mais forte o glifo vai ficando. Dessa forma, a Luz continua seguindo até chegar num cemitério de Gravesfield. A Luz encontra o pergaminho rasgado no chão próximo ao Hunter, que fala pra ela procurar o Flapjack enquanto ele tenta procurar o sangue do titã. É quando a Luz encontra o Flapjack assustado atrás de uma lápide e descobre que o Hunter está possuído pelo Belus. Então o Belus, vendo que os glifos da Luz funcionam ali, entende que o sangue do titã está em algum lugar e encontra um sangue com o frasco do titã enterrado ali. Notem que a tampinha desse frasco é a cabecinha de uma coruja, mais uma ligação da Evelyn e do Caleb com a família da Ida. Eu vou deixar essa teoria um pouquinho mais detalhada num outro vídeo que eu vou fazer, então fiquem de olho nos vídeos que vão saindo aqui no canal. Então a Luz e o Belus começam a duelar, com a Luz tomando cuidado na hora de atacar, porque o corpo ainda é o do Hunter. É quando a Vi, a Willow, a Emmett, a Camila e o Gus chegam no cemitério. Eles conseguiram encontrar a Luz por conta do localizador do celular dela, e é quando o Belus fala sobre a Luz ter ajudado ele a encontrar o colecionador e todos ouvem isso. O segredo da Luz é revelado pra todos da pior forma possível. Então o Belus começa a atacar os outros, falando que ele vai começar a exterminar as bruxas naquele momento. E mais uma vez temos uma cena incrível de Dollhouse. Gente, as cenas de batalha de Dollhouse, que maravilhosas que são. Todos eles usando seus próprios palismãs pra tentar se defender dos ataques do Belus. Até a Luz usando o Flapjack, né, o palismã do Hunter também. E a Vi usando os poderes dela de basilisco também, maravilhosa. E a Luz tenta conversar com o Hunter, ela sabe que ele tá lá dentro em algum lugar. O Flapjack também se esforça pra isso, tentando fazer o Hunter acordar. E o Belus parece estar num estado quase de loucura, onde ele enxerga a Luz e o Hunter como sendo a Evelyn e o Caleb. Tanto que ele chama a Luz de Evelyn e machuca o Flapjack como se ele estivesse se vingando dela. É quando o Hunter começa a revidar e lutar pra assumir de novo o controle sobre seu corpo. Ele fala que ele não quer mais fazer parte do Coven do Imperador, que ele quer estar junto dos amigos dele, ele quer fazer parte do time de Flyer Derby da Willow, ele quer estudar em Exide. Então o Hunter joga o frasco com sangue de titã no lago, o Belus mergulha pra tentar recuperar e o Hunter perde a consciência. Então a Camila, gente, o que foi a Camila nesse momento? A Camila foi maravilhosa. Lá no vídeo reagindo a esse episódio, quem assistiu viu, quem não assistiu vai lá ver como eu surtei nesse momento com a Camila pulando no lago pra salvar o Hunter. Então o Belus se separa do Hunter e assume aquela forma monstruosa que ele tinha antes. Então o Belus conseguiu se regenerar nesse tempo, tanto pelos animais que ele foi possuindo, como também pelo Hunter agora. Talvez possuir um ser consciente é o que faltava pro Belus conseguir se regenerar totalmente. O Belus chama o Hunter de Caleb na frente de todo mundo também, revelando o segredo do Hunter. Talvez os outros não entendam ainda exatamente, mas agora vai ter que ser explicado pra eles o que é exatamente um Greenwalker, por que o Belus chamou o Hunter de Caleb. Então o Belus esmaga aquele frasco de sangue de titã num arco que tem ali no cemitério, o mesmo arco que é mostrado naquele mapa que tinha no pergaminho, e um portal se forma nesse arco e o Belus atravessa ele, provavelmente com o intuito de voltar para o reino dos demônios e finalizar a vingança dele, que ele não conseguiu concluir. É interessante que a gente não vê exatamente para onde esse portal leva, a gente nunca viu, na verdade, formando alguma imagem do mundo humano para o mundo dos demônios. Geralmente, quando alguém passava do mundo dos demônios para o mundo humano, a gente via se formando a imagem no mundo humano. E quando a gente viu essa imagem meio psicodélica se formando no portal e alguém atravessou, foi a Luz atravessando e indo parar naquele Entremundos. Então, apesar deles estarem atravessando o portal, não dá pra saber se eles estão exatamente indo para o mundo dos demônios ou se eles vão passar por aquele Entremundos. Então, numa das cenas mais lindas e emotivas desse episódio, o Flapjack se sacrifica pra salvar a vida do Hunter. Até então, a gente tinha visto apenas o Belus usando essa energia vital dos palismãs pra se medicar, e o que o Belus fazia era de uma forma forçada. É a primeira vez que a gente vê um palismã querendo salvar alguém, e para isso doando a sua própria energia vital. E foi muito triste esse sacrifício do Flapjack pelo Hunter, mas agora de certa forma é como se o Flapjack fizesse parte dele também. E a gente vê que nesse processo todas as marcas que tinham se formado no Hunter se transformam em cicatrizes, e os olhos do Hunter, que até então eram roxos, agora se tornam castanhos. Como se o Hunter não fosse mais um Greenwalker, não fosse
fosse o clone de alguém, como se o Hunter fosse agora o que ele estava procurando desde o início. O Hunter é agora um ser único, com seus próprios sonhos e seus próprios objetivos. E a Luz pede desculpa a todos, né, agora que foi revelado o segredo de que ela ajudou o Belos com o Dia da União, apesar dela não saber, e todo mundo reconhece que não foi culpa da Luz, e todo mundo perdoa ela por conta disso. E a Luz revela a todos que não quer mais voltar para o mundo dos demônios, não quer causar mais problemas para ninguém, mas a Camila, maravilhosa, se coloca na frente e fala assim: você vai sim e eu vou junto com você. Maravilhosa, Camila, pelo amor de Deus! E todo mundo reconhece como a Luz ajudou todos eles, independente do que ela tenha feito por um engano, por uma mentira do Belos. Então, antes que o portal se feche, todos decidem atravessar juntos e lutar contra o Belos. Quando a Emmett tá encorajando a Luz a atravessar o portal, ela fala parte do que a Luz disse pra ela quando chamou ela pra sair lá no episódio 8 da segunda temporada. Então a Vi é a única que não atravessa o portal, ela vai ficar no mundo humano se passando por Camila e mantendo as coisas sob controle, pelo menos é o que parece. É uma pena porque eu queria muito que a Vi continuasse com eles e seguisse lá pro mundo dos demônios também. E num momento muito fofo, muito lindo, a Camila encoraja a Luz a ser quem ela quer ser e fala pra ela pegar o chapéu da Azura, e a Luz vai vestida de Azura junto com a mãe dela pro mundo dos demônios. E a Luz vestida de Azura atravessa o portal junto com a mãe dela. Detalhe que, ao que parece, a Luz não atravessou com o talismã dela, que ainda está em formato de ovo, a não ser, claro, que a Camila esteja mantendo ele escondido de alguma forma que a gente não está vendo. Espero que sim. Porque, gente, esse talismã precisa acontecer em algum momento. Esse ovo tem que chocar. E nos créditos finais a gente vê algumas imagens, algumas ilustrações dos momentos que eles viveram no mundo humano. Ai, gente, que episódio maravilhoso foi esse. Mal posso esperar para os 2 últimos episódios de The House. É muito louco que, ao mesmo tempo que eu quero que esses episódios cheguem logo pra gente assistir, eu também espero que eles demorem um pouco mais pra vir, né? Pra gente, sei lá, sentir que The House ainda não acabou. Eu imagino que agora o próximo episódio vai ser eles chegando em Boiling Isles e vendo a situação em que se encontra agora o mundo dos demônios, né? Depois do colecionador ter assumido tudo. E pela passagem de tempo que aconteceu, imagino que o King já esteja um pouco mais velho, de repente assumindo a sua forma de titã. Tá, foram só alguns meses que se passaram, mas vai saber, né? Vai saber o que aconteceu nesse tempo lá em Boiling Isles. E claro, né? Depois deles se unirem, deles se fortalecerem, imagino que o último episódio vai ser o embate final entre eles e o Belos, entre eles e o colecionador, né? Vai saber. Sei lá que loucura a Dana Terrace e a equipe de The House reserva pra gente no último episódio de The House. Gente. E como eu disse, ainda vai ter um vídeo aqui pro canal detalhando cada uma das cenas, com os easter eggs, com as referências, do jeitinho que a gente gosta e que eu já tinha feito nos outros vídeos, mas não fiz nesse aqui, né? Porque senão ia ficar um vídeo gigante como ele já tá. Então aguardem que ainda vai ter mais vídeo desse primeiro episódio de The House. Tem mais o que dizer? Vai ter mais o que dizer sim, então nos vemos num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!